Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre o porquê muitas pessoas têm dificuldade de expor a sua criatividade. Eu fiz algumas anotações e separei aqui basicamente 4 pontos e eu quero apresentar para vocês esses 4 pontos e fazer esse momento também de reflexão, porque eu tenho certeza que muita gente que é criativo passa por esse momento de realmente estar bloqueado, né? De ter esse medo da exposição. E se expor realmente é algo muito complicado e para algumas pessoas é muito complicado. Isso acaba se tornando assim um gigante, né? Mas que pode ser vencido, e hoje a gente vai falar sobre isso. O primeiro medo, o primeiro ponto, na verdade, ele tem a ver com o medo de ser rotulado. A gente tem muito medo de ser rotulado pelas pessoas, de passar por um julgamento e com isso sermos rotulados como pessoas assim esquisitas, estranhas ou maluca, totalmente fora da casinha, ou então sonhador demais, coisas do tipo, né? E aí, com medo de criarem esse rótulo, a gente acaba então guardando as ideias, né? E não se expondo exatamente por isso. Esse medo de ser ali, então, colocado em um grupo separado. E isso acontece porque a gente sabe que as pessoas no geral, elas têm uma visão sobre pessoas criativas que não condiz de forma generalizada com a verdade, né? Então, por exemplo, as pessoas pensam que o criativo ele é indisciplinado, ele é uma pessoa assim que sei lá, não tem propósito na vida, ou então que é aquela pessoa do cabelo colorido, da roupa colorida e coisas do tipo, né? Não que muitos criativos não sejam assim, né? Mas a gente não pode generalizar e com isso as pessoas acabam criando essa visão e aí com medo da gente entrar, né, de entrar nesse rótulo, a gente acaba então evitando essa exposição. Eu separei aqui nas minhas anotações algumas frases que muitas vezes a gente ouve por aí que também nos bloqueiam e aumentam ainda mais esse medo da exposição, né? Então são frases como: você não é uma pessoa tão criativa assim, criatividade não é para você, isso tudo é uma grande bobagem, você não nasceu para isso, esse negócio de criatividade é para artistas e pessoas geniais. Olha, você vai passar vergonha se você falar isso para outras pessoas. E também tem uma que é muito conhecida, né? Que é o pare de inventar moda. Isso aí com certeza você já deve ter ouvido por aí. Se você conhece outras frases, coloca aqui no comentário também. Mas essas frases a gente costuma ouvir por aí e acabam assim criando na gente, né, esse bloqueio. E a gente pensa, então eu não vou me expor porque as pessoas, o que elas vão pensar sobre mim, né? Eu vou ser ridicularizada, vão rir das minhas ideias. Então a gente vai se esquivando. Mas eu li num livro recente uma frase que eu achei assim genial e ela realmente é muito verdade, né? Ele é no livro Criativo e Produtivo do Josh Linkner. E ele fala assim que não se arriscar tornou-se a coisa mais arriscada a se fazer. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque é uma frase muito simples, mas traz uma profundidade, né, de uma verdade pra gente e é muito real, porque quando a gente não se arrisca, é muito arriscado a gente não se colocar nesse lugar de arriscar, de ousar. É arriscado o quê? É arriscado a gente ficar para trás, a gente ser ultrapassado e até ficar frustrado por conta desses medos, né, de não colocar, não se expor, não expor ideias e não se colocar nessa posição de uma pessoa que também pode colaborar.
Então, essa frase faz muito sentido. Outro ponto que eu anotei aqui é a dificuldade de lidar com o feedback das pessoas. Ou seja, como a gente lidar também muitas vezes com as críticas, né? O retorno sobre aquilo que elas estão entendendo das ideias que a gente está transmitindo. Isso acontece muito porque a grande maioria das pessoas, elas têm medo das mudanças, ela tem medo do novo. E quando a gente apresenta uma nova ideia, existem 3 coisas que também aparecem imediatamente, que são as críticas, a resistência e a dúvida. São essas 3 coisas que as pessoas geralmente apresentam: crítica, resistência e dúvida. Então, é natural que isso aconteça. É preciso da nossa parte a gente saber lidar com essas críticas, com essa resistência e também sanar as dúvidas, as possíveis dúvidas. Outra coisa que também nós precisamos aprender a lidar é com o não. Porque não quer dizer que quando a gente expõe a ideia, que essa ideia ela precisa ser aceita dentro daquele contexto, né? Dentro daquele projeto ou para resolver aquele problema. Então, muitas vezes, aquela ideia não vai se encaixar perfeitamente naquele momento e tá tudo bem. A gente precisa saber lidar com esse não. E essa ideia ela pode servir para um outro momento, para uma outra ocasião. Não quer dizer que você também precisa descartar essa ideia. Então, uma coisa que eu até estive pensando recente, até conversei hoje com uma amiga exatamente sobre isso, é que quem não está arriscando, quem não está fazendo nada, também ele não recebe crítica, né? Então é uma coisa boa que a gente pode trazer das críticas pelo menos eu estou fazendo alguma coisa, eu estou tentando colaborar, eu estou me envolvendo, eu estou tentando fazer parte de algo, né? Realmente eu estou me colocando ali em movimento. Como eu sempre falo, a criatividade, ela é movimento. A criatividade, ela precisa de ação e quando você entra em ação, você também tem que estar preparado para receber, né, crítica, para receber um não muitas das vezes, e porque nem todo mundo vai, né, a gente não vai conseguir agradar todo mundo com as nossas ideias. E tá tudo bem, gente, vida que segue. Não sufoque a sua criatividade. Você precisa deixar que a criatividade flua e uma das coisas que a gente precisa fazer para deixar a liberdade fluir é dar espaço para essa liberdade fluir, não engavetar ela lá no, né, escondidinho, mas trazer ela, mostrar. Quando você apresenta suas ideias para outras pessoas, você também está dando a oportunidade delas colaborarem e muitas vezes mostrarem pontos que você não está enxergando. Então, deixe a criatividade fluir, não sufoque a criatividade, abrace as ideias, né? E esteja preparado ali, porque em algum momento eu tenho certeza que essas ideias elas vão fazer muita diferença. Por fim, o último ponto é a comparação. Eu acredito que esse é um dos mais problemáticos, porque a gente olha para outras pessoas e a gente quer comparar a nossa jornada criativa com a jornada de outras pessoas, sem entender que cada um tem o seu momento, tem as suas experiências. O nosso processo criativo tem a ver com as experiências, as nossas vivências, aquilo que a gente tem estudado, aquilo que a gente tem alimentado o nosso cérebro, né? O cérebro criativo. Então, cada um tem a sua jornada, não dá para se comparar. E cada pessoa carrega algo único dentro de si. Então, a minha criatividade, ela pode ser diferente da outra e não quer dizer que ela tenha menos valor, né? Então, cada pessoa ela tem que ter esse olhar e deixar de lado a comparação e trocar a comparação pela inspiração. Ao invés de você ficar se comparando, você olhar para outras pessoas e se inspirar naquilo que elas estão fazendo. E também buscar ter a sua própria jornada de desenvolvimento, e eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante a você sair dessa situação de
sofrimento que traz essa comparação, né? Porque isso a gente acaba até se desgastando e por muitas vezes até abandonando, falando assim, isso aqui deixa quieto, não quero mais mexer com isso, não deu certo até hoje, não é daqui pra frente que vai dar. Então não faça isso, não se compare, entenda, cada pessoa tem a sua jornada. Por fim, eu quero dizer para você, vá em frente, supere os obstáculos e se der medo, vá com medo mesmo, não tem problema. Todos nós temos nossos medos, eu falei aqui alguns e talvez você possa aí lembrar de outros medos e outros bloqueios que podem estar trazendo essa dificuldade na hora de expor a sua criatividade. Se você tem até outras ideias sobre esse tema, escreve aqui nos comentários se você já passou por esse momento. Se você está passando por esse momento, escreve aqui nos comentários e a gente vai poder interagir, trocar uma ideia. Eu também vou conhecer um pouco mais da jornada criativa de vocês. Aproveita e se inscreva aqui no nosso canal. Nós estamos trazendo conteúdo semanalmente e a partir desse mês a gente vai buscar trazer com mais frequência conteúdos relevantes para ajudar cada um de vocês a desbloquear o seu processo criativo, desbloquear a sua criatividade, ter mais ousadia, vencer os medos e viver com muito mais propósito aquilo que você foi chamado para fazer. Então é isso, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!